for me, boy. Yeah. 17:38. I'm like, hey, what's up, hello? Sent your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set a goal, talking matching Lambos. At 56 a gram, 500 grams though. Man, I swear I love her, how she work the damn pole. Hit the strip club, we be letting bands go. Everybody hating, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. And I get high with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I get ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. O que você acha melhor? Viver em um ambiente assim ou assim? Em boa parte do seu território urbano, São Paulo possui um déficit de áreas verdes por habitante, de acordo com a metodologia de cálculo estipulada pela ONU, que o ideal seria de 12 metros quadrados de áreas verdes por habitante. O cálculo mais recente feito no território de São Paulo foi em 2013. O jornal Estado de São Paulo divulgou no mesmo ano um infográfico, onde podemos ver claramente a escassez de áreas verdes na cidade. Percebe-se que chegamos no limite, como na Moca, onde o número de áreas verdes por habitante chegou a 0,35 metros quadrados, e principalmente a infraestrutura urbana. A arborização é essencial ao planejamento urbano para propiciar um equilíbrio ambiental entre as áreas construídas e o ambiente natural alterado, trazendo uma série de vantagens a seus habitantes. Mas o que a segurança do trabalho tem a ver com tudo isso? Muita coisa. Não basta apenas ter árvores e áreas verdes. É necessário um trabalho permanente de manutenção arbórea, preventiva ou corretiva. O objetivo é evitar danos a propriedades e à infraestrutura urbana. De áreas urbanas deve seguir leis e normas municipais e estaduais que regulamentam a execução garantindo a manutenção adequada. Referente à saúde e segurança dos trabalhadores, deve-se seguir os procedimentos descritos em diversas normas regulamentadoras. Por exemplo, a NR6, disciplina ou uso adequado de EPIs pelos trabalhadores, enquanto a NR10 estipula os parâmetros de segurança na operação de áreas energizadas eletricamente. A NR12, em seu anexo 5, regula os itens de segurança obrigatórios na utilização de motosserras. Quando a atividade de poda é realizada em altura superior a 2 metros, deve-se seguir os procedimentos descritos na NR35. Referente à saúde ocupacional, temos as normas de higiene ocupacional, 6 e 10 da Fundacentro, para os riscos físicos, de ruído e vibração. O objetivo que o grupo pretende alcançar é expor e alertar não só os trabalhadores que atuam na área, mas também todos que possam interferir de modo positivo nas áreas relacionadas às podas e manuseamentos, não só de motosserras, e sim de tipos de informações que podem aprofundar os fundamentos apresentados. Esta pesquisa tem como objetivo geral a avaliação dos riscos de acidentes do trabalho na atividade de poda e de remoção de árvores na arborização urbana de São Paulo. Os objetivos específicos foram caracterizar os trabalhadores na atividade de poda quanto aos fatores humanos, condições e características de trabalho e saúde, acidentes do trabalho e nível de treinamento, avaliar as características ergonômicas de segurança das máquinas, ferramentas e dos equipamentos de poda utilizados pelos trabalhadores. A seguir, apresentaremos os resultados do estudo realizado na empresa MECTRI, acerca dos procedimentos operacionais e de segurança do trabalho na atividade de poda de árvores e ambiente urbano. Oi, eu sou o René, sou coordenador da empresa MECTRI. A MECTRI tem 6 anos no mercado e o nosso forte é fazer poda e remoção de árvore, né? Consequentemente das remoções, fazemos os plantios compensatórios, que é geralmente plantar uma muda de árvore no local das remoções que a gente fez. Nossos principais clientes são empresas, condomínios
e pessoas particulares. Todo o manejo arbóreo que nós fazemos só pode ser feito em área particular, ou seja, na sua casa, na sua empresa ou no seu condomínio. Qualquer manejo que for feito na calçada, na rua, em parques, em praças, é de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura pode sim contratar uma empresa como terceirizada, mas todo o serviço feito na rua é ilegal. O descarte do resíduo tem que ser feito em aterros próprios, né? Ou para ser reciclado, ou para ficar em aterro, para virar cavaco, mas não pode se queimar nenhum resíduo. Só quem tem certificado para queimar lenha, eucalipto, pizzarias. Descartar em qualquer local é um crime. Tome cuidado. No trabalho de poda de árvores urbanas, são muitas as tarefas para serem desenvolvidas, na qual exige um enorme esforço físico do trabalhador. Quando os procedimentos de segurança não são realizados de maneira que venha a prevenir a integridade física e saúde do empregado, junto ao seu corpo exausto, já exposto a ruídos, poeiras, vibrações, entre outros, acaba ficando mais vulnerável a sofrer acidentes. Mas com treinamentos adequados e manutenção nos equipamentos, os acidentes podem ser minimizados. As máquinas e equipamentos ajudam muito no processo de trabalho, porém trazem novos riscos à segurança e saúde do trabalhador. São vários tipos de maquinários usados no trabalho. A mais comum é a motosserra, para a derrubada e desgalhamento de árvores. A motosserra é responsável por acidentes graves e doenças ocupacionais, por meio de ruído, vibrações e má postura de trabalho. O seu mau uso pode causar muitos acidentes, principalmente mutilações. Para evitar, é preciso que todos os trabalhadores envolvidos nessa área devam usar os equipamentos de proteção individual e que recebam treinamentos adequados para cada tipo de maquinário. A motosserra tem várias vantagens, entre elas o baixo custo de aquisição, atuação em qualquer tipo de terreno, executa todas as operações de corte e alta produtividade em comparação com métodos manuais. Porém, também tem suas desvantagens, como a alta periculosidade, o elevado nível de ruído, o elevado esforço físico e o baixo rendimento em relação aos métodos mecanizados. As máquinas foram desenvolvidas para diminuir o esforço físico do empregado, mas no caso do trabalho de poda de árvore, elas acabam gerando estresse ocupacional, que é gerado pelos ruídos e vibrações causados pela motosserra. Para diminuir o ruído e os efeitos da vibração, é preciso que o empregador forneça o uso de equipamentos com dispositivos de segurança que sempre faça a manutenção regular das máquinas e que tenha uma medida de proteção. De acordo com uma avaliação dos níveis de ruído por motosserra feito pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, UFV, apontou que uma motosserra Steel 361 com 3.4 cavalos de potência e 59 cilindrada e pesando aproximadamente 5,6 kg nas atividades de poda e remoção, o valor encontrado foi de 102 dBA, sendo que o valor previsto como limite de tolerância a ruído contínuo são de 85 dBA para uma jornada de trabalho de 8 horas, de acordo com a NR15 no anexo 1 da Portaria 3.214. É recomendado, além dos EPIs, uma pausa para descanso devido ao desconforto acústico e fazer revezamento de funcionários. É uma maneira de recuperar a disposição do trabalhador e atenção nas atividades que estão sendo realizadas, podendo assim diminuir as chances do trabalhador de se acidentar. Existe também o risco da vibração, que pode ser dividida em duas partes, a vibração de corpo inteiro e a vibração de mãos e braços, que é para o operador de motosserra, na qual provoca problemas na circulação e nas articulações, podendo provocar a síndrome da vibração em mãos e braços, a SVMB, mais conhecida como a doença da mão branca. Os efeitos da vibração de mãos e braços é a degeneração do tecido muscular e nervoso, a falta de circulação do sangue, podendo assim causar a perda da capacidade de manipular, a perda do tato das mãos e dedos. A doença da mão branca ou qualquer outro tipo de doença causada pela vibração não tem cura. Existem tratamentos médicos, porém esses medicamentos são temporários. O ideal é a prevenção, que pode ser feita por controle da vibração, peças ergonômicas e os equipamentos de proteção certos. Outra questão relacionada ao trabalho com motosserra é a má postura no trabalho,
de acordo com a NR17, que trata de questões ergonômicas, em atividades que exijam sobrecarga muscular. É proibida a remuneração por desempenho. O trabalho deve ter pausas para descanso e, por fim, se o trabalhador ficar afastado por mais de 15 dias, o empregador não poderá exigir o mesmo nível de produção. O seu esforço físico vai depender da ferramenta utilizada, pois o peso da motosserra vai depender de cada modelo, dependendo do seu tamanho e posicionamento. Quando se é exigido do trabalhador muito esforço físico, a fadiga acaba sendo sua pior inimiga durante sua jornada de trabalho, podendo se manifestar de várias maneiras, como cãibras, dores musculares, lombalgias, tendinites, entre outras doenças ocupacionais. O cansaço físico e mental do trabalhador acaba ocasionando a diminuição no ritmo de trabalho, de atenção e rapidez de raciocínio, deixando o operador mais sujeito a acidentes. Para mais segurança do trabalhador, é preciso que todos usem EPIs corretos para a operação com motosserra, que são: os EPIs dos motosserristas devem ser bota com bico de aço, calça de poliéster com proteção anti-corte, capacete com viseira, protetor auricular, colete de sinalização e as luvas. Além dos imprescindíveis EPIs, deve-se utilizar também os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, que na atividade de poda tem a função de sinalização e segregação de um determinado espaço. Assim, as pessoas que não têm relação com o serviço que está sendo executado são informadas de que devem se manter afastadas devido a um risco existente naquele momento. Na realização da poda de árvores, deve-se seguir alguns procedimentos que garantam a eficiência do serviço executado e a segurança dos trabalhadores envolvidos. Primeiramente, o coordenador do grupo realiza análise preliminar de risco do local onde a tarefa será executada e, caso não haja nada que comprometa a sua execução, dá o aval para o início das atividades. Em seguida, deve-se realizar a sinalização e isolação do local, para que outros trabalhadores e os transeuntes saibam que ali é uma área de risco temporária. Antes da execução do serviço, o coordenador repassa aos trabalhadores informações relevantes, referente àquela poda em específico. A seguir, os trabalhadores devem vestir seus EPIs e fazer a verificação dos equipamentos, para poder dar início aos trabalhos. Durante a execução do serviço, deve-se prestar muita atenção ao trabalhador e manter silêncio, pois quando o serviço é realizado em altura, a comunicação é feita por meio de sinais. Após a poda, uma outra equipe assume para realizar a coleta dos resíduos e com posterior etapa de limpeza considera-se finalizado o trabalho. Então, geralmente a gente analisa o local, né? Porque o nosso trabalho depende muito do ponto de ancoramento. Se vocês repararam ali, na subida ali, ele desce aquele galho e se ancorou na própria árvore, entendeu? Não tem como você montar um andaime, fazer uma perfuração na parede, ou não sei, para colocar como se fosse ancorar um cabo de aço. Aí, ali praticamente foi como se fosse um improviso. Toda árvore tem um improviso, e esse improviso, o ponto de ancoramento para travar o operador lá em cima, é em volta de uma árvore ou sei lá, alguma coisa que você se senta garantido que o rapaz não vai cair lá de cima. Olha, muita coisa, entendeu? A atenção, conversar muito em volta, deixar ele sempre distante, muito operário, num lado não é muito bom na poda de árvore, muita gente volta, muita gente perguntando, você sempre isolar o local para evitar a atenção só no rapaz lá em cima. Se vocês viessem aqui, você viu que teve poucas gente aqui, né? Vocês imaginam que é árvore, muita gente, não, é pouca gente. Menos pessoas é o suficiente. Entendo que na hora de carregar o resíduo tem que ser bastante, mas aqui, poucas pessoas é o suficiente para se transformar num ambiente fácil de você lidar. Em São Paulo, na teoria, isso aí é as zoonoses que tem que vir tirar como se fosse um cacho de abelha lá de cima da árvore, que é o risco que corre, não tem outro bicho.
Aqui em São Paulo, que eu não conheço, né? Ninho de pássaro, essas coisas. Então, ninho de pássaro, geralmente 70% a 80%, quando ele tá lá muito tempo assim, é difícil, é raro ter ovo. Abelha. Abelha é o que mais tem na árvore, que é o que a gente se dá. Aí, voltando, tem cidades no interior que o pessoal queima. Aqui em São Paulo já não pode fazer isso. Tem que chamar o bombeiro ou a zoonose, aí é do departamento deles. Eles tiram, aí depois a gente entra com a poda. O procedimento é um curso básico que não tem muito segredo. Não tem essa teoria que todo mundo fala que tem como a corrente quebrar, vinho. É muito difícil. Como o operador ali, se vocês repararem, ele estava com uma calça meio afogada, assim, parecendo uma calça. Aquela calça, ela tem uma manta especial que, porventura, o operador, por descuido, bater na perna, não corta a perna dele. Aquela corda não deixa. Ela tem como se fosse um monte de linha entrelaçada com o giro da serra, conforme bate aqui, trava a serra. Assim, se chegar a machucar o operador, vai ser mínimo, seria como decepar a perna dele. Os acidentes que ocorrem com a motosserra é por causa que o cara está trabalhando de chinelo, de bermuda, isso muito no interior, porque é muito calor, entendeu? Ele não usa os IPI, ninguém gosta de andar de bota, que esquenta muito. Aí, por isso que acontece acidente. O pessoal tem aquele pânico de motosserra. E você viu a motosserra deles? Tem vários tipos. Maior, mais pesada, mais risco de acidente. Menor, mais leve, mais dinamismo em cima da árvore, do pessoal. Assim, cansa menos, a vibração é menos, tudo é menos. O barulho é menos. Ele não trabalha mais que 1 minuto com aquele barulho ali. Você viu que ele corta um pouquinho e já para, já se protege ali no galho. Como visto, a poda de árvores em ambiente urbano é uma atividade que implica em diversos riscos ocupacionais, tais como queda de objetos, do próprio trabalhador, contato com a eletricidade, energias, como ruído e vibrações, má postura e acidentes com a motosserra. Com tantos riscos associados, essa atividade acaba sendo regida por diversas normas regulamentadoras, tais como a NR6 para os EPIs, NR12 para os dispositivos de segurança das motosserras, NR35 para trabalho em altura, a 17 para ergonomia, entre outras. Quando do desenvolvimento dos procedimentos operacionais padrão utilizados para a atividade de poda, os requisitos de segurança devem ser obrigatoriamente observados. Assim, se faz absolutamente necessário o cumprimento de tais normas e procedimentos, tanto por parte dos empregadores quanto dos trabalhadores, sobretudo com o uso dos indispensáveis EPIs. Com consciência, informação, capacitação e rigor no cumprimento dos procedimentos, podemos reduzir ou até mesmo eliminar os acidentes e doenças ocupacionais nessa atividade. Pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar. Fazendo fogueira, sem era nem beira, deitado na esteira vendo o luar. Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar. Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar. Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar. Hoje na natureza não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar. Pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar. Fazendo fogueira, sem era nem beira, deitado na esteira vendo o luar. Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar. Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar. Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar. Hoje na natureza não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa, feira é... Outra
Outra questão relacionada com o trabalho ergonômicas. Em atividades que exijam sobrecarga e posicionamento. Quando se é exigido do trabalhador de questões ergonômicas em atividades que exijam sobrecarga. Quando ela fala de... Ô querido, tira o Tira o som! fome! Tá Ou as atrapalhando. barraqueiras. Não, Luca, de novo. Por que de novo? Porque ela tava quer. assim, ó. É ela que vai aparecer. A seguir, apresentaremos os resultados do blá blá blá. Não, desculpa. Muita coisa. Não basta apenas ter árvores. Atenção e rapidez de raciocínio, deixando o operador mais sujeito a acidentes.